ninguém fez naquela época. E ele coloca o estudo, o médium tem que estudar os gêneros de comunicações para ele poder comparar. Todo mundo sabe, não é uma coisa que a gente está inventando, que o Emmanuel não deixava o Chico estudar. Só esse detalhe. O espírito que se dizia guia que não deixava o médium estudar. Mas claro que ele não ia deixar, porque senão ele seria descoberto. Então é muito importante que o médium ele exponha as suas comunicações à crítica. Não se incomode com isso. É muito importante. E não dê ouvidos aos espíritos que dizem o contrário. Porque são justamente espíritos fascinadores que não querem ser descobertos. Então não dê ouvidos a esses espíritos. Submeta à crítica. Não deixe o espírito se impor, porque um bom espírito jamais faria isso. E é interessante porque quando a gente vai ler a obra, tanto do Emmanuel quanto do André Luiz, a gente vai ver quando entrar na obra do André Luiz. Não é um momento, em diversos momentos, mas em diversos momentos, o André Luiz, e o Emmanuel também faz isso bastante, eles dão uma conotação repetidamente em diversas passagens, eles sempre dão um ensinamento com a seguinte conotação: não critique, não critique. Eles estão sempre levando a pessoa a uma postura passiva. Tudo que tem a ver com crítica, reflexão, com uma pessoa que seja dona da sua própria vida, que não seja passiva, eles colocam com um ar de algo ruim, negativo, como sendo algo ligado à vaidade, ao orgulho, à perdição. E quando eles falam de sentimentos ou ações que estão ligadas à passividade, ou seja, aceitar, aí eles colocam como algo virtuoso. Mas é claro que eles vão fazer isso. Porque eles sabem que se aqueles que começarem a questioná-los e criticá-los, eles vão ser descobertos. Então é muito comum, há várias mensagens do André Luiz e do Emmanuel com essa conotação de que criticar é ruim. Não critique, não questione, não reclame, é sempre trabalhe, disciplina, aceite, abaixe a cabeça. É sempre essas palavrinhas que sugerem passividade. É próprio do espírito enganador. Né? É próprio do espírito enganador. Então, Kardec dá mais características sobre como reconhecer a obsessão. E agora a gente vai analisar o item 250. O item 250 agora já é Kardec tratando de como combater essa obsessão. Então, primeiro ele define o que é obsessão, a gente viu alguns itens. Depois ele mostra como reconhecer a obsessão e agora, logicamente, como a gente combate essa obsessão, meios para isso. Né? Então vamos ver o 250 para vocês verem como está ligado ao que a gente está tratando da obra do Nosso Lar, né? Olha o que diz Kardec no item 250. Abre aspas. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo, para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em ele. Então vejam, olha que interessante o que Kardec está colocando aqui.
A gente já havia comentado que na obsessão simples há apenas um aborrecimento, um incômodo, não perigo. Porque o médium sabe que tem um espírito ali querendo se intrometer e atrapalhar as comunicações. Então isso só é chato, incômodo. Mas ele não está iludido, ele sabe que tem alguém ali querendo incomodar, atrapalhar. Então ele diz, né, para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Então não há perigo, é só um aborrecimento. Agora, muito diverso, aí é o que ele lembra, né? Muito diverso é o que se dá com a fascinação. Porque aí sim, na fascinação não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado. Aí na fascinação, aí sim é muito perigoso, porque o espírito domina o médium e faz esse médium não perceber que está sendo enganado, como a gente já viu anteriormente. E aí Kardec dá o meio. Bom, então o que eu tenho que fazer? A única, preste atenção, Kardec falando, a única coisa, então há um meio a fazer-se é fazer com a vítima, né, como fascinado, convencê-la de que está sendo ludibriada. Então a gente tem que convencer o fascinado de que ele está sendo enganado. Você está recebendo comunicações ruins, ridículas, falsas. O que esse espírito está dizendo não é algo do espírito superior, é bobagem, é mentira, é um erro. Abra os olhos, questione. Mas aí Kardec diz: esse é o meio da gente fazer a pessoa acordar. Ah, mas ele diz: isto, porém, nem sempre é fácil. Por quê? Porque o médium ele está crente de que é algo bom que ele está recebendo. Então é muito difícil ele ir contra o espírito, porque ele acha que o espírito é superior. Quem conseguiria convencer o Chico de que o Emmanuel era um pseudo-sábio? A gente não consegue convencer o movimento espírita. Olha a prova de que não é fácil. O movimento espírita não aceita. E aí entra o que Kardec diz, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. A gente tenta, argumenta, mostra um texto aqui, mostra um texto ali, mostra um texto ali, dá uma volta, faz uma tese, vai, vem, volta, puxa, termina de falar. Nada convence a pessoa. Então, em alguns casos é impossível. A pessoa entrou numa tal fascinação, ilusão, em que ela não consegue enxergar. Então vai precisar que a pessoa ela vai ter que sofrer muito, quebrar a cara, se prejudicar, até que um dia, isso pode demorar muito, ela acorde. Então vejam como é difícil, né? E aí ele diz, pode ser tal o ascendente do espírito que torna o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio. O fascinado ele está surdo, ele não consegue raciocinar. É muito comum, é muito interessante isso. Porque a gente que tem essa experiência com o movimento espírita diariamente, que as pessoas procuram o Kardec Tube, é muito interessante a gente ver a verdade do que Kardec está dizendo aqui. Porque a gente vai conversar com as pessoas, essas pessoas que nos procuram com raiva, com ódio, porque a gente está criticando as obras do André Luiz, e a pessoa não consegue raciocinar. Ela não consegue raciocinar. Há pessoas, para citar exemplos, né? Há pessoas que mandam para mim textos de Kardec, só para vocês terem uma noção. Há pessoas que me enviam textos e textos de Kardec, dizendo: olha aqui, Kardec confirmando o que o André Luiz está dizendo. E senhoras e senhores, pasme, o texto que essas pessoas me mandam dizendo isso, Kardec está dizendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Tamanho é a capacidade que essa pessoa perdeu de raciocínio, que o texto está claramente dizendo o contrário. E ela usa o próprio texto que diz o contrário para dizer: olha aqui o texto de Kardec
que está concordando com o André Luiz. Daí a gente vai ler o texto e eu digo assim, você percebe que o texto está dizendo o contrário?